capítulo 32. Hoje nós estudaremos do versículo 22 ao 31. Gênesis 32, do 22 ao 32, perdão. Diz a Escritura: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém. Vamos orar? Senhor, bendito seja o teu nome nesta manhã de domingo, dia do Senhor, dia que o Senhor nos deu. Pedimos que o Senhor fale conosco por meio de sua palavra. Pedimos que o Senhor continue nos edificando pelo teu Espírito, com a tua sabedoria, que a tua voz paternal se faça ouvir no meio do arraial. Que o teu Santo Espírito, iluminador, mestre, consolador da igreja, esteja trazendo a mensagem que o Senhor quer comunicar ao nosso coração de modo profundo, cirúrgico, aplicativo, que onde minha voz não alcançar, nem meu raciocínio penetrar, que o teu Espírito aplique eficazmente a palavra. Tu és ministro eficaz, Senhor. Eu sou limitado, por isso contamos com a tua misericórdia sobre nós nesta manhã. No nome de Jesus oramos assim, amém. Podem sentar, meus irmãos. O que temos na sequência deste capítulo, a partir de agora, é a luta de Jacó com o anjo no val de Jaboque. Uma das pinturas literárias de Moisés mais belas do livro do Gênesis. Talvez você já tenha visto, inclusive, muitos quadros retratando este episódio da luta de Jacó com o anjo no val de Jaboque. Temos aqui, na verdade, 2 encontros. Isso aqui é importante. E eu não me refiro ao que nós vimos anteriormente. Nós temos aqui, nesta porção, que lemos 2 encontros. Primeiro, Jacó é encontrado por Deus. A presença do anjo simboliza a presença do próprio Deus, abençoando Jacó. Então, este é o primeiro encontro. O segundo encontro é Jacó encontrando-se consigo mesmo, no val de Jaboque, naquele lugar que mudou de nome e foi chamado de Peniel. Ali, Deus acampou-se com Jacó. Então, o significado do seu nome agora é mudado. Aquele que lutou com Deus em oração, aquele que foi abençoado por Deus. O nome de Jacó muda de Jacó para Israel, exatamente nesse episódio. Jacó teve experiências marcantes e profundas. Jacó teve vários outros encontros com Deus. Nós temos visto isso.
nas narrativas. E a cada encontro, Deus trabalha um ponto mais profundo na caminhada de Jacó. Aqui não temos apenas a mudança de um nome, mas foi dada a Jacó também uma marca, a marca daquele que deveria caminhar com Yahvé. O homem toca na juntura da coxa, e a partir de então, Jacó fica manco. Aquela marca era importante. Aquela deficiência deveria lembrar Jacó constantemente do grande encontro que ele teve com Deus. Aprendemos com isso, irmãos, que não há quem tenha encontros profundos com o Todo-Poderoso e não seja marcado por ele. Sempre que temos encontros profundos com o Senhor, somos marcados por ele. E essas marcas permanecem em nós, para que nos lembremos, como um altar era erigido nos tempos antigos, que quando se passava por ali, lembrava-se do que Deus havia feito, para que nos lembremos que Deus encontrou-se conosco. Deus havia encontrado com Jacó 20 anos antes. Deus havia feito promessas, Deus prometeu abençoar Jacó materialmente. Nos lembremos que essa bênção material, que é enfatizada no Antigo Testamento constantemente, se refere à ação da providência para sustentar o seu povo, para que o Messias venha, para que o Messias encarne. Então, as promessas feitas aos patriarcas, a riqueza que Deus deu a Salomão, a prosperidade que Deus deu aos reis de Israel, isso fazem parte da história redentora. Essas histórias não devem ser lidas como promessas triunfalistas para o nosso tempo, porque no Novo Testamento nós lemos: os pobres sempre estarão com vocês. Nós lemos: não esqueçam dos pobres. Então haverão irmãos pobres. Lembremos daquela história do rico e Lázaro, né? Lázaro era um homem que servia a Deus e foi salvo. Então, as promessas materiais no Antigo Testamento estavam relacionadas à vinda do Messias. Isso não quer dizer que Deus não nos abençoará materialmente, mas isso quer dizer que nós não podemos pegar estas promessas veterotestamentárias e aplicá-las a nós inconsequentemente. É isso que faz a teologia da prosperidade, é isso que faz a teologia do coach, que na verdade não é uma teologia, né? Isso é o que faz muitas visões supostamente cristãs triunfalistas, teologias do triunfo, se apropriam disso, querendo estabelecer certos domínios sobre a realidade. Somente Deus domina a realidade, nenhum homem pode dominar a realidade. E essas promessas precisam ser vistas à luz da redenção, não à luz da autoexaltação humana. Então, por que Deus revela-se a Jacó aqui como um homem? O texto diz um homem, mas sabemos que era um anjo. Mas o texto usa o termo homem. Precisamos entender isso. Lembremos, irmãos, a Josué, Deus se manifesta como um general. Deus revelou-se, ou melhor, a Josué, que era um general, Deus se manifesta como um soldado na revelação dada a Josué. A Abraão como um peregrino. Nós observamos isso em Gênesis, no capítulo 18. A Jacó, por causa das várias lutas que ele havia enfrentado, Deus se manifesta como um homem. Jacó havia lutado com Labão, havia tido lutas com seus cunhados, com Esaú, e enfrentaria Esaú novamente. Nós vamos ver isso a partir do próximo domingo, o encontro de Jacó com Esaú. Então Deus se mostra para Jacó como um homem, mas não um homem comum, como um lutador, porque Jacó havia enfrentado várias lutas. A forma que Deus se revela a Jacó aqui é uma parábola viva. Nós temos visto que Jesus também usa esses recursos no Evangelho de Marcos. Nós temos visto que este método de parábola viva também é usado pelos profetas várias vezes no Antigo Testamento. Então aqui Deus se mostra como um lutador a Jacó, porque Jacó estava enfrentando muitas lutas e agora lutaria com o próprio Deus e seria abençoado por Deus. Um escritor inglês chamado Walter Landon fala algo interessante para nós, que serve para que entendamos bem esse texto. Porque quando lemos aqui no versículo de número 23, nós lemos o seguinte, 23 e 24. Tomou-os e fê-los passar, seu povo, né? O ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele, o que é que diz, irmãos? Só. Essa frase é importante e eu quero tocar nela hoje. Eu quero olhar para esse texto com essa perspectiva, que Jacó ficou só. Ele precisava ficar só.
Isso aqui é interessante, por isso que eu mencionei o escritor inglês, Walter Landon. Ele diz que a solidão é a sala de audiência de Deus. Isso aqui é importante. Nós temos que lidar com isso. Eu falei há alguns meses atrás, na reunião de oração, sobre essa questão da solidão e de como ela pode ser usada favoravelmente ao cultivo da vida espiritual mais profunda. Na solidão, irmãos, nós não somos distraídos. Já pensou nisso? Não há distração na solidão. Nada rouba nossa atenção na solidão. Nada rouba o nosso senso de penetração da realidade quando ficamos sozinhos. Talvez seja isso, ou este o motivo pelo qual nós não gostamos de ficar sozinhos. Jacó levantou-se naquela noite e passou o val de Jaboque como medida protetiva aos seus, mas o Senhor queria que ele ficasse sozinho. Então diz o texto que ele ficou só, no verso 24. Na solidão de Jacó havia um anseio. Na solidão de Jacó havia um desejo. Na solidão de Jacó havia uma probabilidade de aproximação. Aí havia verdadeiramente uma aproximação de um grande evento. Não era o encontro com Saul. O grande encontro que Jacó possivelmente estava pensando que ocorreria era o encontro com, ou melhor, Esaú. Eu falei Saul, não foi? Esaú. Este não era o grande encontro. O grande encontro era com o próprio Deus. Veja o que o texto continua dizendo, versículo 25. Versículo 24. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Ali, na sua solidão, Jacó lutou com Deus. Diz o versículo 24. Então, diante desse contexto que nos diz que o homem não pôde conter Jacó por sua persistência em não largá-lo até que fosse abençoado, Jacó recebe a resposta do anjo que iria abençoá-lo de fato. Mas aqui precisamos aprender algumas coisas. A primeira delas, meus irmãos, é que Deus vem ao nosso encontro no lugar que estamos. Deus vem ao nosso encontro no lugar que estamos, para nos conduzir ao lugar que Ele quer que estejamos. Deus nos encontrará no Val de Jaboque. Amém? Para nos conduzir a Peniel. Deus nos encontrará no lugar que estamos, para nos conduzir aonde Ele quer que estejamos. É preciso entendermos que os encontros de Deus conosco se darão na solidão, muitas vezes. 20 anos se passaram quando Jacó teve uma grande experiência com Deus. E agora ele estava sozinho novamente. Deus vem ao seu encontro. Deus estava conduzindo Jacó àquela situação tensa com Esaú, seu irmão. Deus havia determinado assim, ele teria que enfrentar esta situação difícil, com perigo de morte. Então ele estava preparando todo o seu povo, nós vimos isso domingo. Ele separou o seu povo em bandos, para que talvez pudesse salvar as crianças e as mulheres. Ele estava se preparando para o pior. Mas agora, sozinho com Deus, Deus tem coisas a fazer na vida de Jacó, mais uma vez, antes das grandes batalhas. Você já percebeu que Deus sempre nos prepara antes de grandes batalhas? Você já percebeu que Ele nunca nos leva para grandes batalhas sem instrumentos suficientes para suportarmos? Você já percebeu que Deus sempre nos dá os instrumentos, as ferramentas e as armas necessárias para as grandes batalhas? Talvez você não tenha entendido isso ainda. E esse texto vem para que você possa receber compreensão da parte do Senhor. Jacó estava crescendo no que se refere à importância que ele dava a estar sozinho com Deus e ter uma vida de oração. Venceremos as grandes batalhas em oração. O texto nos diz aqui, irmãos, veja só, verso 26, deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Isso aqui é uma oração.
Eu quero a bênção de Deus e eu não vou deixar de lutar enquanto eu não for abençoado. Eu não vou dizer a você nesta manhã que você tem que lutar com um anjo, porque o contexto que você vive é diferente do de Jacó. Mas você precisa aprender que é preciso lutar com Deus em oração. A luta aqui não é contra um inimigo. A luta aqui é para sabermos a vontade dele, recebermos sua direção, entendermos o seu querer. Deus quer que lutemos em oração. As nossas maiores derrotas se darão se formos fracos em oração. Se formos fracos na oração, seremos fracos em tudo, irmãos. Porque um crente que ora, consequentemente, é um crente que ama a palavra, é um crente que ama o culto, é um crente que ama conhecer mais do seu Deus nas Escrituras. Um crente que não ora não tem nada disso. Um crente que não ora não ama o culto, não ama a igreja, não ama a palavra, não ama conhecer mais. Não ama. Um crente que ora e que sabe o que é lutar em oração, no silêncio e na solidão, ele entende que ali é o lugar perfeito para encontrar-se com Deus e que Deus gosta desse lugar para encontrar-se com seus filhos. Jacó precisava ficar sozinho. Você também precisa. Você também precisa. Você precisa ter um tempo de meditação, um tempo de contemplação, um tempo para ficar com o seu Deus, sem distrações. E se você não fizer isso por bom grado, Deus levará você a um val de Jaboque e obrigará você a estar com ele sozinho, sem distrações. Tenha cuidado, porque isso pode ser a cama de um hospital. Isso pode ser uma enfermidade. Se você não para ouvir o seu Deus, ele vai lhe parar. Ele vai lhe parar, porque ele ama você. Se você não faz isso por meios ordinários, Deus fará por meios extraordinários. Deus levará você ao val de Jaboque. Você querendo ir ou não? Esse passeio será feito, mas sem a pergunta: quer ir? Ele não vai fazer essa pergunta. Ele vai lhe levar. Deus se revelou a Adão enquanto ele ainda estava só no Éden. Lembram disso? Eva não estava lá. Deus já falava com Adão. Deus se revelou a Moisés quando ele estava sozinho aonde? Perto da sarça. Quando ele estava ali, teve uma experiência extraordinária com Deus. Deus se revelou a Abraão aonde? Nos carvalhais de Manre. E quem estava com Abraão? Ninguém. Ele estava sozinho. Jesus passou momentos longos de oração. Muitas vezes noites inteiras. Com quem? Muitas vezes sozinho. Devemos aprender o valor de estarmos sozinhos com Deus no silêncio da nossa vida, onde as únicas vozes ali serão apenas a nossa em oração e a de Deus em resposta. A vida de oração é necessária, meus irmãos, mas como é difícil entendermos isso. É necessário Deus nos fazer passar por perigos, muitas vezes, para entendermos essa doutrina. É necessário Deus nos apertar para entendermos que Ele quer estar conosco. A.W. Tozer disse certa vez: o Senhor não pode abençoar plenamente um homem enquanto não o tiver vencido. Talvez Deus leve você ao val de Jaboque para vencer você finalmente. Talvez Deus esteja falando com você já há um bom tempo, lhe dando orientações há um bom tempo, amorosamente lhe conduzindo há um bom tempo, e você ainda não escuta, não atende, não obedece. Então Deus levará você ao val de Jaboque e deixará você manco, para que você não esqueça da marca do encontro. Veja o verso seguinte, verso agora de número 27. Como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus
e com os homens e prevaleceste. Percebe que a luta de Jacó com o anjo aqui não foi vista pelo anjo como algo mal, não foi vista como uma luta entre inimigos. Você é um príncipe. Você é um príncipe. Isso aqui não é motivacional, não, viu? Isso aqui é escritura. Você é um príncipe de Deus, meu irmão. Você é uma princesa de Deus, minha irmã. Mas entenda o que é que significa isso. Significa alguém que tem um peso real sobre si. Real no sentido não de realidade, real no sentido de realeza. Alguém que tem um peso real sobre si. O nome de Yahvé está sobre você. Por isso que o Decálogo diz: não invoque o nome do Senhor em vão. O nome dele está sobre você, minha irmã, meu irmão, jovem, criança, idoso. O nome de Deus está sobre você. O texto nos diz aqui uma coisa maravilhosa, porque Jacó tinha que enfrentar Esaú, mas antes precisava ser enfrentado por Deus, ser confrontado por Deus. Mas a gente já tem visto, observe, que este homem tinha melhorado, não é, irmãos? Não é verdade? Tinha algumas fraquezas, tinha umas esposas complicadas, mas ele vem melhorando desde a estadia dele na casa de Labão. Ele teve encontros profundos com Deus, lá em Betel, casa de Deus, tudo mais. Aquela visão da escada, vocês lembram disso? Coisa extraordinária. Aqui, mais uma vez, Deus tem encontro com ele. Aqui nós aprendemos que Deus, ouça-me, não sossegará enquanto você não for o que Ele quer que você seja. Deus não descansará enquanto você não for o que Ele quer que você seja. Então, vários encontros acontecerão. E cada um deles com uma marca. Lá em Betel, uma revelação. Depois, a revelação na escada. Deus descendo através de seus anjos e subindo. Agora aqui no Val de Jaboque. Então Deus muda o nome de Jacó para Israel. E há um comentário interessante de Campbell Morgan, que foi pastor da Capela de Westminster antes de Martin Lloyd Jones. Ele definiu aqui o nome de Israel como aquele que é governado por Deus. Quem era Jacó? Jacó era ingovernável, irmãos. Jacó era ingovernável. Você ainda é assim, cristão, ingovernável? Ele tocará na tua coxa. Você será governado por Deus. Queira ou não. Se você é crente, você quer. Mesmo que você desobedeça, mas você quer. Todo crente quer ser governado por Deus. Mas às vezes luta profundamente contra o seu sentido de autonomia, contra a sua autocompreensão de que tudo na direção de sua vida depende de você mesmo e que você é dono do seu próprio nariz. Você não é dono do seu próprio nariz. Você não consegue nem evitar uma gripe. Você não consegue nem parar de comer açúcar. Você não consegue nem acordar cedo. Você luta para vir para o culto domingo de manhã, que é vencido pelo seu corpo. Como você é senhor de si mesmo? Você não é. Deus é dono do seu nariz, de sua orelha, sua boca, sua vida, sua mente, sua alma, seu corpo, tudo. Deus é dono de tudo. O difícil é entendermos isso, que devemos ser governados por Ele. E Jacó é levado para entender isso, cada vez num degrau mais elevado, cada vez num estágio mais profundo da caminhada dele com Deus. Jacó, então, deu um nome àquele lugar, Peniel. Vi a face de Deus. Vi a face de Deus. Perceba aqui algo extraordinário, irmãos. Veja só. Versículo 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a face de Deus, ouvi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e, o que é que diz aqui? Maquejava de uma coxa.
Encontra aqui no texto de Jacó dizendo assim: rapaz, que Deus é esse que, em vez de abençoar a vida do camarada, deixa o cara mancando o resto da vida? Encontrou aqui em algum lugar? Deus faz assim. E quando ele fizer, não reclame não. Porque antes de eu ser pastor, eu não era hipertenso, não. Mas Deus disse: eu vou tocar na tua coxa. Para você lembrar da palavra Peniel. Vi face a face. Ter um encontro profundo com Deus terá um custo. E esse custo pode ser perder a força em alguma área da sua vida. Você está disposto ao encontro com o Senhor? Irmãos, antes de lidarmos com problemas externos, precisamos lidar com problemas interiores. O maior problema de Jacó não era Labão, não era Esaú. O maior problema de Jacó era quem? Ele mesmo. O maior problema de Jacó era Jacó. O maior problema de Thomas é Thomas, entendeu? Seu maior problema é você mesmo. Lidar consigo mesmo é complicado. Ele precisava ser lembrado disso, que o problema com Esaú foi causado por ele, ou não foi assim? Por ele. E esse encontro com Deus precede esse encontro com Esaú propositalmente. Deus estava confrontando Jacó. Não devemos ser lentos em nos avaliar, irmãos. Devemos saber quem somos. Olhando para o espelho, que é a palavra de Deus, que expõe a realidade do que somos nós. A palavra de Deus nos expõe a uma imagem real de quem somos, sem maquiagem, sem edição, sem chat GPT, sem melhores definições. A palavra de Deus mostra todas as nossas rugas, todas as nossas imperfeições, todas as nossas feiuras, e graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Que bênção é sermos repreendidos pelo Senhor, porque a palavra diz que um filho amado é repreendido pelo pai, é disciplinado pelo pai. Por isso o anjo pergunta o nome dele, para fazê-lo lembrar quem ele foi no passado. Quem ele foi? Como é seu nome? Não é porque o anjo não sabia. É uma pergunta similar que Deus fez a Adão: onde estás? Deus sabia que Adão estava escondido. Mas ele quer que Adão fale para que Adão tenha uma consciência mais profunda de tudo o que aconteceu e aonde ele está agora. Qual é o seu estado? Como é o teu nome? O meu nome é Jacó. Pronto, agora o seu nome não é mais Jacó, seu nome é Israel. Sua vida está sendo mudada. Lembre quem você é. Conheça o seu próprio coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sócrates dizia que uma vida que não é autoexaminada não vale a pena ser vivida. Paulo vai dizer algo parecido, né? Examine-se a si mesmo. Examine-se, conheça a você mesmo. Não devemos entender que ao sermos encontrados por Deus, tudo mudará sempre para extraordinariamente melhor. Jacó teve o nome mudado, sua forma de andar mudou, mas o perigo de encontrar com Esaú ainda era real, entende? Não foi porque Deus encontrou com Jacó que Deus disse: pronto, agora fique em paz, vou matar Esaú ou vou mandar ele para outro percurso. Não, Esaú estava vindo. O destino de encontro dos dois estava traçado pelo decreto divino. Esses encontros com Deus, muitas vezes, não mudarão a realidade difícil na nossa vida, mas mudarão o nosso interior em como nós vamos lidar com essas realidades difíceis, porque nós, muitas vezes, podemos ter a tendência de nos esquivarmos. Não quero resolver, vou jogar para frente, vou botar mais para frente, mais para frente, mais para frente, mais para frente, mais para frente. Não quero falar não quero me desgastar, não quero me envolver com isso, e a gente vai deixando, até que Deus diz assim: basta. Aprenda a resolver as suas questões. É o que Deus nos diz hoje. Aprenda a resolver suas questões. Quando eu era adolescente, quando um rapaz queria
namorar com uma moça na igreja, ele falava com um amigo, para o amigo falar com a amiga da menina, para a amiga da menina falar com a menina, para perguntar se ele podia falar com ela, namoro. Aí um dia meu pai me disse: "Você tem que ir falar com ela, tem que falar com ela." Aí eu fui falar com ela. E ela é a que está comigo até hoje, né? Aí quando eu falei com ela, ela disse que não. Eu disse: "Mas pai, não, mas um não atravessado é mais leve do que um não direto." Se um amigo dissesse, ela disse não, eu disse, beleza. Aí não bateu tanto, né? Mas ela não quer não. Mas no futuro, assim, eu disse, não, nem no futuro. Mas distante, bem distante. Ela disse, não, nunca, nunca. A mulher com coração duro tão grande. Mas o Senhor quebrou o coração, né? De pedra, deu um coração de carne. Deus abençoou ela com um varão santo. Eu digo a ela, minha filha, você é muito abençoada, viu? Meu Deus. Deus te ama muito, Deus te abençoa demais com a minha presença na tua vida. Veja seus filhos tão bonitos que Deus lhe deu. Se não fosse eu, eles não tinham essa beleza. Nossas lutas, irmãos, serão vencidas quando formos vencidos por Deus. Muitas vezes Deus não acalmou ainda a tempestade de fora, porque Deus quer acalmar a primeira tempestade de dentro. Então, nossas maiores lutas serão vencidas quando formos vencidos por Deus interiormente. Se necessário for Ele nos ferir, Ele o fará para o nosso bem. Lembremos que Paulo também tinha uma dor assim, né? Tinha um espinho na carne. Ele pediu ao Senhor que retirasse dele. Ele disse, não, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Já ouviu a história de Sadhu Sudar Singh? Um convertido hindu que subia os montes altos daquela região e certa vez descendo um dos montes viu um homem jogado ao longe na descida da montanha. O lugar era muito alto, a altitude era desfavorável à própria respiração. E ele estava caminhando descalço, junto com um companheiro, e achou aquele homem jogado lá embaixo. E ali, na verdade, naquele caminho apareciam vários mortos que foram congelados na trajetória da montanha por causa da altitude, por causa do frio. E ele, ao longe, viu aquele homem mexendo um dos seus membros. E chegaram até aquele lugar, ele colocou o homem nas costas e desceu todo o resto do trajeto, com os seus pés sangrando pesado, o corpo nos ombros e os seus pés sangrando em todo o caminho. Chegaram no final do trajeto, ele cuidou daquele homem, ele salvou a vida daquele homem, mas também salvou a sua própria vida, sabia? Porque o corpo daquele homem ferido, sobre o seu corpo, fez com que os dois corpos ficassem mais aquecidos para descer a montanha. Embora os pés de Sadhu Sudar Singh fossem sangrentos, ele é conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. Reverendo Boanerges Ribeiro escreveu um livro sobre isso. É possível encontrar, você pode comprar esse livro. Aquele ato simboliza que, quando somos realmente mudados por Deus e somos usados por Deus, nós iremos sangrar. A história é real, não é metafórica, não é alegórica, não é parábola. Isso aconteceu com Sadhu. Mas isso acontece conosco metaforicamente. Deus nos levará ao sangramento para o amadurecimento. Ele ferirá a coxa. Temos na história de Jacó, então, meus irmãos, a história da perseverança de Deus. Por isso nós somos salvos, sabia? E por isso nossa salvação é garantida. Não é por causa da nossa perseverança, é por causa da perseverança dele. A perseverança dos santos existe porque Deus é um Deus infinitamente perseverante. O Senhor não desiste de Jacó, não abandona Jacó e ensina a Jacó. Assim é conosco. Aprendamos que os nossos encontros com Deus terão marcas que nos lembrarão como altares no deserto do que Deus fez conosco. Sangraremos, mancaremos, mas isso é apenas uma lembrança maravilhosa de que Ele teve um encontro conosco. Vimos o Senhor face a face. Peniel. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nessa manhã
pelas verdades eternas da Sagrada Escritura, como o Senhor nos ensina na vida de Jacó, a termos encontros conosco, na solidão da caminhada, e que neste lugar, Val de Jaboque, seremos encontrados pelo Senhor e seremos abençoados pelo Senhor, como príncipes de Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Abençoe nesse momento o nosso EBD, abençoe os professores, ilumine o entendimento, dê graça para que eles ministrem e sejam ministrados pela palavra também. Que os alunos sejam muito abençoados pelo ensino das Escrituras. É o que nós te oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.